Jesus nos envolva nesta manhã de quinta-feira, nos fortalecendo, nos dando coragem para vencer as nossas próprias imperfeições. Vamos aproveitar a oportunidade que Ele nos oferece para gravar mais um capítulo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Hoje nós iniciaremos o capítulo número 6, onde ele fala de uranografia geral, o espaço e o tempo. Várias definições do espaço foram dadas, a principal é esta. O espaço é a extensão que separa dois corpos, de onde certos sofistas deduziram que aí, onde não há corpos, não haveria espaço. Foi sobre o que os doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente infinito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma sequência infinita, e que lá onde os corpos se detêm, o espaço se detém também. Tem-se ainda definido o espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio no qual atua a matéria, etc, etc, etc. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que não definem nada. O espaço é um desses termos que representa uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que dela se pode dar não servem senão para obscurecer. Todos sabemos o que é o espaço e não quero senão estabelecer a sua infinidade, a fim de que os nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira a opor-se às investigações de nosso objetivo. Ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de que é impossível supor-lhe algum limite, e que, malgrado a dificuldade que temos em conceber o infinito, todavia, nos é mais fácil ir eternamente no espaço em pensamento do que nos deter num lugar qualquer, depois do qual não encontraremos nenhuma extensão a percorrer. Para figurarmos o infinito do espaço, enquanto o façamos com as nossas faculdades limitadas, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, junto de um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que transpõe milhares de léguas a cada segundo. Apenas deixamos este globo, tendo percorrido milhões de léguas. Encontramo-nos em um lugar de onde a Terra não nos parece mais senão sob o aspecto de uma pálida estrela. Um instante depois, em seguindo sempre a mesma direção, chegamos perto das estrelas longínquas que distingues com dificuldade da vossa estação terrestre. E dali, não somente a Terra está perdida para os vossos olhares nas profundezas do céu, mas ainda mesmo o vosso Sol, em seu esplendor, está eclipsado pela extensão que nos separa dele. Animados sempre com a mesma velocidade da luz, transporemos sistemas de mundos a cada passo que avancemos na extensão. Ilhas de luz etérea, caminhos estelares, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, faz apenas alguns minutos que caminhamos e já centenas de milhões e de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sob os nossos olhares e, todavia, escutai, não avançamos em realidade um único passo no universo.
Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e incessantemente com a mesma velocidade da luz, não teremos avançado mais, e isso de qualquer lado que formos e para qualquer ponto que nos dirijamos desde esse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é o espaço. Amém. O tempo, como espaço, é uma palavra definida por si mesma. Dele se faz uma ideia mais justa, estabelecida na sua relação com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade. Do mesmo modo que estas coisas estão ligadas ao infinito, suponhamos a origem do nosso mundo, nessa época primitiva em que a Terra não oscilava ainda, sob o divino impulso, em uma palavra, no começo da Gênese. Aí o tempo não havia ainda saído do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer a que época de séculos estávamos, uma vez que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Mas silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço. E desde então há entardecer e manhã, além da Terra. A eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo caminhe para muitos outros mundos. Sob a Terra, o tempo a supre, e durante uma sequência determinada de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, na hora em que, curvada sob o peso da sua velhice, a terra se apagará do livro da vida, para não mais reaparecer. Aqui, a sucessão dos acontecimentos se detém. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo, o sustentam e o deixam estender. Basta para mostrar que, visto sob o ponto de vista em que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta extensão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, só a eternidade supre estas sucessões efêmeras e enche mansamente com a sua luz imóvel a imensidade dos céus, imensidade sem fronteiras e eternidade sem limites. Tais são as duas propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar parada, as distâncias incomensuráveis do espaço, e do geólogo, que remonta mais além dos limites das idades, o que descem às profundezas da eternidade largamente aberta, onde se perderão um dia. Agem de acordo, cada um em sua senda, para adquirir esta dupla noção do infinito, a extensão e duração. Ora, conservando essa ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão o produto das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que o medem, se tomando os séculos terrestres por unidades, nós os amontoamos milhares sobre milhares para deles formar um número colossal. Esse número não representaria senão um ponto da eternidade, do mesmo modo que as
milhares de léguas juntando com as milhares de léguas não são senão um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão grande quanto o equador terrestre e nos supor envelhecidos desse número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E acrescentando a esse número indefinível de séculos uma série longa, como daqui ao Sol, de números semelhantes ou mais consideráveis ainda, imaginando viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao tempo, o amontoado incompreensível de séculos que pesasse sobre as nossas cabeças, seria como se nada fosse, permaneceria sempre diante de nós, a eternidade toda inteira. O tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo e nem fim. É presente para ela. Se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? Paramos por aqui para darmos continuidade amanhã, se Deus assim nos permitir, se Jesus consentir, na próxima leitura. A matéria, né? Sensacional, muito bom. Um abraço a todos, que todos tenham aí uma excelente quinta-feira e que possam tirar proveito desses ensinamentos, dessa leitura, desta obra maravilhosa que é a Gênese kardeciana. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e sigamos em frente com Jesus.